Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e o episódio 24, aqui a acompanhar a temporada 19, que está mesmo agora a chegar ao final. Neste vídeo vamos dividir este vídeo em duas partes e vamos ver 8 jogos que terminaram em cada parte, portanto 16 torneios que terminaram, e ver como é que está a classificação e o medalheiro, que sofreram grandes alterações, porque até são os últimos torneios que faltam praticamente, e aqueles que têm mais participantes, portanto, eram os que valiam mais pontos. Vamos aqui aos eventos. Neste momento já estão 203 torneios terminados, já falta mesmo pouco. A lista dos torneios que faltam é muito curta. Hoje vai acabar o Ticket to Ride Europa e os outros também vão acabar nos próximos dias. Não vai demorar muito tempo. Vamos aqui ordenar pelo progresso e está alfabeticamente. E vamos aqui ao Seven Wonders Duel. Portanto, hoje temos aqui vários torneios com muitos jogadores. Este teve 82 participantes. Foi ganho pelo FF Santos com 14 pontos, seguido do Sami e do Mr. Diegas com 12 pontos, e do... ainda temos mais jogadores, e do Nidan, e o Bracaros e o Edu Santos. Portanto, até o sexto todos podiam ter terminado nas medalhas. Portanto, o FF Santos teve aqui um percurso exemplar, ganhou todas as partidas, indiscutível vitória. O Samidi era outro jogador que estava invicto para a última ronda, perto que venceu o torneio, mas ainda assim arrecada a medalha de prata. O Mestre Diegas só perde na quinta ronda com o Canto e Boleu, de resto ganha as outras partidas e ganha a medalha de bronze. E depois temos aqui o caso dos outros três jogadores. O Nidan perde com o segundo classificado na quinta ronda. O Bracaros perde logo na primeira ronda com o Marco Ante, mas depois tem um percurso exemplar. E o Edu Santos perde com o Diogo na quarta ronda, ganha as restantes, mas também fica fora das medalhas. Portanto, o Seven Wonders Duel tem 18 temporadas, só não teve presente na primeira edição. Teve esta edição um grande crescimento de jogadores, a 82, teve só a 1 do máximo obtido na temporada 15. Aqui vários jogadores ganharam já 2 vezes este torneio, e também já há vários jogadores que foram ao pódio pelo menos 3 vezes. O Samidi é o jogador com mais pontos, 69 em 100 partidas. Portanto, aqui podemos ver que o FF Santos já tinha ficado muito perto das medalhas na edição 15, que por acaso foi a edição com mais participantes, e agora ganha o torneio pela primeira vez e a primeira medalha também. O Samidi, que é uma presença regular e é o jogador com mais vitórias neste jogo aqui na aldeia, finalmente consegue chegar ao pódio e ganhar aqui uma medalha de prata no Seven Wonders Duel. E o Mr. Diegas obtém a sua terceira medalha de bronze neste torneio do Seven Wonders Duel. Vamos ver o que é que provavelmente vai regressar quase com certeza na próxima edição. A seguir vamos para o mais jogado, ou melhor, não é o mais jogado, sim é o mais jogado, mas é com os jogadores com mais participantes. 124 participantes nesta edição. Foi ganho pelo Govir com 13 pontos em igualdade pontual com o Caruso, portanto vai ser aqui interessante ver isto. O Paiva terminou em terceiro com 12 pontos, em igualdade pontual com o S. Ramalho, o Skywalker Trail Runner, o André Miguel, o Verbal, o Cris, portanto até o oitavo podiam todos terminar nas medalhas. Vamos aqui ver o que é que aconteceu. Porque neste momento estou muito curioso. Portanto, o Govir e o Caruso defrontaram-se na quinta ronda e deu um empate. E já agora vamos ver, porque aqui ambos terminaram com 48 pontos e ambos terminaram com o mesmo número de linhas horizontais. Portanto, isto, normalmente não faço isto, mas vamos fazer aqui um replay rápido só para ver como é que ficou o ponto de situação da mesa, em que os dois primeiros classificados ficaram empatados. Portanto, Caruso, não sei se o replay está a apresentar, acho que aqui o replay está aqui com algumas falhas, infelizmente. Portanto, o replay não está aqui a apresentar as colunas todas. Eu acredito que o Ovi tenha mais do que isto, portanto não deve estar correto.
Mas pronto, ambos empataram com 48 pontos, o que é extraordinário. E foi algo extraordinário porque não é muito normal ver os dois primeiros classificados ambos a terminarem com tantas rondas em primeiro com os mesmos números de pontos. No caso do Paiva, ele só perde com o Carlos na segunda ronda, na sexta ronda, aliás ganha as outras partidas. O S. Ramalho defrontou o terceiro classificado na quarta ronda e fica em quarto. O Sky Trail Runner perde com o Running Wild na terceira ronda. O André Miguel perde na última ronda com o Govir. Também era o jogador que estava invicto para a última. Se tivesse ganho ou tivesse feito um empate, neste caso tinha ficado nas medalhas. Ele perde e ainda por cima fica fora das medalhas, que é muito azar nesta parte. O Verbal perde com essa Ramalho na terceira ronda. E o Cris perde com o JF13 na segunda ronda, ganha as outras partidas. Aqui podemos ver o histórico do Azul, que já vai na sua 13ª edição. Atinge novo recorde, é o recorde absoluto em todos os torneios. Já aumentou em mais 3 face à temporada passada, que era o recorde. O Govir destaca-se novamente aqui como o jogador com mais vitórias. O Caruso como o jogador com mais idas ao pódio, 18. E o Govir neste momento é o jogador com mais vitórias, 82 em 92. 82 em 92. É bem possível que a próxima temporada passe para 8 rondas, porque já estamos a chegar aqui ao limite. Se passar dos 128, já terá de ser 8 rondas. Portanto, está aqui mesmo já no limite de abandonar as 7 rondas para passar para 8. Portanto, aqui podemos ver o Govir ganha pela segunda vez consecutiva, é a sua sexta vitória. O Caruso volta a ficar em segundo lugar, é a sua quarta medalha de prata aqui na aldeia. E o Paiva, que não era totalista porque houve uma edição que não participou, mas desta vez conseguiu terminar aqui no pódio com o terceiro lugar no azul. Portanto, vamos ver se esta disputa agora que está aqui a ocorrer entre o Govir e o Caruso vai se repetir na próxima edição, se teremos um novo vencedor ou vamos manter o vencedor das últimas edições. Vamos ao outro, que é muito apreciado por alguns, por outros eu não estou nesse grupo, mas por muitos gostam muito deste jogo, que é o Carcassonne, que teve 63 jogadores. Por curiosidade, hoje no Tour de France a etapa iniciou-se na cidade de Carcassonne. Aqui nesta edição o vencedor foi o Govir com 14 pontos, seguido do Paiva com 12 em segundo e em igualdade pontual com o Sport também com 12 em terceiro lugar. Portanto, aqui podemos ver o Govir ganha todas as partidas do torneio, de frente ao Paiva que termina em segundo só perdendo com o primeiro classificado na quinta ronda, e o Sport perde com o DMZ na terceira ronda, ganha as restantes partidas e termina com o terceiro lugar. Portanto, aqui os 63. Portanto, esta edição manteve o número igual face à edição passada, 63. O Alvir destaca-se com esta vitória, aumenta a sua vantagem como jogador mais vitorioso aqui na aldeia no torneio do Carcassonne. Também é o jogador com mais idas ao pódio, 8, e também é o jogador com mais pontos obtidos, 83 em 102 possíveis. Portanto, este é um dos torneios totalistas aqui da aldeia, 19 edições, que já atingiu um máximo de 68, agora está aqui à volta dos 60 e tal jogadores. Portanto, aqui o Govir faz aqui um piso, tal como ele fez agora no azul, portanto ganha este torneio pela segunda vez consecutiva, é a sua quinta vitória. Paiva já tinha ganho este torneio 2 vezes e está nas últimas 3 edições ficou sempre em quarto, agora consegue um segundo lugar. E o Sport, que também ficou fora das últimas 2 edições das medalhas, regressa com obter um pódio com a medalha de bronze e completa aqui o set das medalhas possíveis do Carcassonne. A seguir ao Carcassonne, o Century Spice Road teve 22 jogadores e infelizmente há aqui uma má notícia que
para quem não saiba, este jogo teve aqui um problema, porque, eu vou aqui mostrar, o jogo neste momento por motivos técnicos do board game não é possível ser jogado. Ele está... as partidas que estão ainda a decorrer, neste momento ainda estão 500 partidas, podem ser concluídas, mas já não se pode abrir novas mesas, porque o board game já não tem a licença para ter este jogo aqui no board game. Portanto, ainda vai manter as partidas que está. Infelizmente, para a aldeia, o jogo já estava na última ronda, o que é bom, mas ainda havia algumas mesas a jogar. E o board game, a 3 dias do fim do torneio, decide anular completamente todo o torneio. Portanto, como podem ver aqui, a classificação está toda estranha. O Okran tem 10 pontos e está aqui, pronto, nem tem posições atribuídas, nem tem nada. Posso aqui mostrar, o Okran é o jogador que vence todas as partidas, tem 10. Temos aqui o Running Wild, que terminou com só uma derrota com o Recruit. E temos aqui mais 2 jogadores que eu sei que terminaram ambos com 8 pontos. Terminaram, mas o problema é que nós tivemos de fazer a classificação toda por pontos. Tivemos de acertar toda a classificação com base nos últimos resultados, e havia aqui alguns resultados que penso que a partir desta partida aqui do Diamond com o J. Joe não foram nenhum destes jogos considerados, e nós tivemos de considerar os pontos, depois calcular os pontos dos oponentes e well, que levou um bocadinho mais tempo, mas já está tudo feito. Então nós temos de fazer estes cálculos e, com base nisso, fazer as informações. Portanto, o vencedor, para todos os efeitos, é o Okran, ele ganhou as 5 partidas. Depois tem 3 jogadores todos empatados com 4 pontos. O Recruit, no desempate, ficou com a medalha de prata, o Running Mal com a medalha de bronze, e o Daimaron teve aqui o azar foi até ao segundo desempate, ficou com o 4º lugar, portanto ficou fora das medalhas. Vamos ver aqui o histórico aqui na aldeia. Portanto, esta é a última edição, pelo menos até ver. Há outros jogos como o Point Salad e o Love Letter. Por exemplo, o Love Letter teve um ano ausente aqui do Board Game até eles terem a licença. Eu acredito que poderão ter a licença mais tarde ou mais cedo, mas provavelmente vai demorar se calhar um ano até o jogo regressar. Portanto, não há uma expectativa agora de um regresso em breve. Portanto, destas 12 edições que ocorreram aqui na aldeia, até haver uma próxima edição, o Okran foi o dominador, ganhou 6 das 12 edições, é o jogador com mais pódios, 10, tem um jogador com mais pontos, 61 em 67 possíveis. Esta edição baixou em 5 jogadores, 22, ainda assim foi um jogo que as primeiras edições esteve aqui um bocadinho acima dos 30 jogadores, depois tem vindo nestas últimas baixou para a ordem dos 20. Esta por acaso foi a edição com menos participantes, mas sempre acima de 20, que é um bom sinal. Portanto, o Okran, a edição passada tinha ficado fora das medalhas, agora ganha este torneio pela 6ª vez. O Recruit, depois de 4 participações, sempre a melhorar, sempre a subir e sempre ausente, ou seja, ele nunca participou sempre em temporadas ímpares, nas pares não ia participar. Ganha este torneio, ganha uma medalha de prata aqui no Century, e o Running Well volta a ganhar aqui uma medalha de bronze, é a sua 3ª medalha, também um dos jogadores mais dominadores deste torneio. E já agora uma palavra também ao da Maron, que ao longo destas várias edições tem sempre terminado em pódio. Esta edição ficou fora, mas o Okran, o Running Wild e o Daimaron andaram durante várias edições a terminar sempre nos pódios em lugares diferentes, mas conseguiram dominar este torneio destas várias edições. Portanto, vamos esperar que haja um regresso em breve do Century nas próximas edições, mas para já aqui este destaque e fazer votos no regresso breve. Vamos aqui agora ao D do Dice Hospital, que está
Ice Hospital, que teve 21 jogadores e foi jogado em 5 rondas também. A Wire foi a vencedora com 10 pontos, seguido do Manvelho com 8 e o Devido com 8 pontos, também em igualdade pontual com o Daimarland e o Denver. Portanto, aqui vamos ver os 5 primeiros. Portanto, a Wire ganha todas as partidas. O Mano Velho perde com o terceiro classificado na quarta ronda, o resto ganha as outras e termina com a medalha de prata. O David só perde na última ronda, estava invicto, perde na última ronda e fica com a medalha de bronze. E depois temos aqui o caso do Daimaron, que perde com o vencedor do torneio na terceira ronda, e o Danur, que perde com o segundo classificado na terceira ronda e termina em quinto. Aqui podemos ver. Portanto, o Dice Hospital que vai para a sua 14ª edição. O jogador com mais vitórias é o David com 7. Também com mais pódios 11. E também o jogador com mais pontos 61 em 71 possíveis. Portanto, esta edição aumentou em 2 face à edição passada. Mas está na média, exatamente. 21 jogadores é a média aqui do Dice Hospital. É bom era que a edição passada fica fora das medalhas com o quarto lugar, agora ganha este torneio pela primeira vez e completa aqui o set das medalhas possíveis do Dice Hospital. O Mano Velho, depois de 2 temporadas, perde as medalhas, mas agora consegue voltar aos pódios com o segundo lugar e a sua terceira medalha de prata. E o David, que depois que vinha aqui de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, agora desce 2 lugares na classificação, termina com a medalha de bronze e a sua terceira medalha aqui no torneio do Dice Hospital. A seguir vamos aqui ao Finca, que fez um regresso. Penso eu nesta edição, já vamos ver, mas teve 12 participantes, foi jogado em 4 rondas. O Máquina foi vencedor com 8 pontos, seguido do Daimarland, o André Martins e o Diogo. E ainda temos aqui o Ibo em quinto, também com 6 pontos. Portanto, o Máquina ganha todas as partidas, portanto, uma vitória indiscutível. O Daimarland defronta o vencedor do torneio da primeira ronda, ganha as restantes e termina com a medalha de prata. O André Martins tem um percurso inverso, perde com o vencedor do torneio também, mas já na última ronda e fica com a medalha de bronze. Depois temos aqui o caso do Diogo, que perde com o terceiro classificado, e o Giboa, que perde com o quarto, e ambos ficam fora das medalhas. Vamos ver aqui o Finca, que fez um regresso, e por acaso é engraçado, é um torneio que nas edições par só se realizou nas edições ímpares. Nas edições par tem falhado. Vamos ver se na próxima edição vai manter esta tradição e vai estar ausente, ou inverte e repete-se uma temporada de uma para a outra. O André Martins é o jogador, ainda assim, nestas 3 edições, quem ganha mais vezes e também quem fez mais pódios, 3. Portanto, 3 edições terminou sempre em pódio e o jogador com mais pontos, 12 entre eles. Portanto, só nesta edição em que perdeu pela primeira vez. Esta edição ficou com 12, mais 2 face à edição última que se tinha realizado. Aqui pode-se ver que o Máquina desta vez ganha este torneio pela primeira vez. O Daimer logo na estreia consegue um segundo lugar e o André Martins mantém aqui um pódio, desta vez com uma medalha de bronze. Depois vamos para o Egito e vamos aqui ao Imhotep. Teve 18 jogadores, foi jogado em 5 rondas. Nesta edição foi ganha pelo Sport com 8 pontos, igualdade pontual com o Daimaron, o Magnus, o Nidam e a Sol. Os 4 primeiros todos podiam terminar nas medalhas. Portanto, o Sport ganha todas as partidas exceto a última com o Nidam. O Daimaron perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, ganha as restantes partidas. O Magnus também perde com o vencedor do torneio, neste caso na segunda ronda. E o Nidam, infelizmente, teve aqui um percurso em que perde na segunda ronda, ganha as restantes partidas, mas ficou fora das medalhas. Vamos ver aqui o histórico. Portanto, é a 13ª edição. Por acaso é a edição com mais participantes de sempre. Não. É em igualdade com a participação da estreia, que foi 18 participantes. Nunca foi é um jogo que anda aqui com uma média de 16 há muito tempo.
mas esta edição teve aqui um crescimento, ligeiro, é verdade, mas é um crescimento. O Sport, com esta vitória, destaca-se como o jogador com mais vitórias, estava igualado pontual com o João, desta vez agora o jogador mais vitorioso, 4, e há vários jogadores que já foram ao pódio 5 vezes aqui nestas várias edições. O João ainda assim é um jogador com mais pontos, 42 em 65 possíveis. Portanto, aqui podemos ver o Sport só está em 5 participações, tem sempre terminado em pódio, desta vez é a sua quarta vitória. O Maryland também na sua quarta participação consegue terminar com um pódio com o segundo lugar, e o Magnus na sua segunda participação consegue terminar aqui com uma medalha de bronze no torneio do Imhotep. E por fim vamos aqui ao último deste vídeo, que é o Jaipur, que teve 69 jogadores e foi jogado em 7 rondas. O Sport foi o vencedor com 14 pontos, seguido da Oécia e do Cris. E ainda temos o X Polas, que ficou no quarto lugar. Portanto, aqui o Sport ganha todas as partidas. A Oécia começa mal o torneio perdendo na primeira ronda, mas ganha as restantes e termina com uma medalha de prata. O Cris perde com o Papiva na segunda ronda, ganha as restantes partidas e termina com uma medalha de bronze. E o X-Polas perde com o Caruso na terceira ronda, ganha as restantes partidas, mas depois não foi suficiente para ficar no pódio. Vamos ver aqui o Jaipur, que é também um dos totalistas, exatamente, de 9 edições. Baixou 2 face à edição passada, mas mais ou menos na média que tem sido habitual das últimas edições. Com esta vitória, o Sport destaca-se mais ainda como o jogador mais vitorioso deste torneio, em 7 edições, também o jogador com mais pódios, 9, e o jogador com mais pontos, 76 em 83. Portanto, o Sport, a edição passada, ficou fora das medalhas, desta vez volta ao lugar mais alto deste torneio do Jaipur. A Oécia, que tinha ganho 2 edições, já na edição 2 e 3 consecutivamente, tem estado mais ou menos relativamente ausente deste torneio. Desta vez, depois de 2 ausências nas últimas 2 temporadas, regressa e consegue terminar com o segundo lugar neste torneio de Jaipur. E o Cris volta aos pódios com o terceiro lugar e a sua terceira medalha deste torneio do Jaipur. E pronto, este era o último jogo dos 8 que tínhamos para este vídeo, e vamos agora fazer aqui um corte e vamos fazer outro vídeo para gravar os outros 8 e ver a classificação e medalhar. Portanto, até já.